Nunca ignore estes 10 sinais de fraqueza nas pernas após os 60. Alerta do médico. Seu corpo está enviando sinais de alerta que a maioria das pessoas nem percebe. E quando se trata das suas pernas, ignorar esses sinais não significa apenas dificuldade para caminhar, significa perder totalmente sua independência. A dura verdade. A maioria dos médicos nem menciona esses alertas até que seja tarde demais. Eles esperam você cair para então intervir. Mas, nesse momento, o dano geralmente já é irreversível. Hoje, vou revelar os 10 sinais críticos de fraqueza nas pernas que todos com mais de 60 anos precisam reconhecer imediatamente. Pois, assim que você souber o que observar, poderá interromper essa deterioração silenciosa antes que ela roube sua mobilidade para sempre. Se você deseja manter sua independência e mobilidade bem entrada à casa dos 80 ou 90 anos, inscreva-se no canal agora mesmo. Publicamos informações de saúde transformadoras que muitos profissionais simplesmente não divulgam. Comecemos com o sinal mais perigoso de fraqueza nas pernas que 92% dos idosos ignoram completamente: a força assimétrica entre as pernas. Não se trata apenas de uma perna parecer mais fraca que a outra. É um alerta precoce de declínio neurológico que a maioria dos médicos deixa passar até ser tarde demais. Veja como testar agora mesmo. Fique em pé e equilibre-se na perna direita por 10 segundos, depois troque para a esquerda. Notou uma diferença significativa entre os lados? Essa simetria não é endireitamento normal. É seu corpo gritando que algo está seriamente errado. Um estudo revolucionário publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia constatou que a assimetria na força das pernas é um dos primeiros preditores de quedas, com pessoas apresentando uma diferença de 15% ou mais tendo 74% mais risco de internação no ano seguinte. E o mais alarmante, essa assimetria costuma aparecer de 2 a 3 anos antes que problemas de mobilidade se tornem evidentes. A solução não é simplesmente que exercitar-se mais. É necessário direcionar os exercícios para a perna mais fraca. A maioria dos programas de reabilitação comete o grave erro de treinar ambas as pernas igualmente, o que na verdade aumenta o desequilíbrio ao longo do tempo. Em vez disso, você precisa realizar o que os neurologistas chamam de treino unilateral, concentrando 70% do exercício na perna mais fraca até que o equilíbrio seja restabelecido. Algo tão simples quanto ficar em pé da perna mais fraca enquanto escova os dentes pode iniciar o processo de reeducação neural que preserva sua mobilidade. Mas a força assimétrica nas pernas é apenas o começo. O segundo sinal de fraqueza é o que os fisioterapeutas chamam de marcha de Trendelenburg positiva, uma sutil queda do quadril ao caminhar que 86% dos idosos desenvolvem sem perceber. Ao caminhar, observe seus quadris no espelho. Se um quadril desce perceptivelmente quando o pé oposto se levanta, você está vivenciando uma deterioração perigosa dos músculos glúteos. Isso não é apenas uma questão estética. Essa queda do quadril aumenta as forças de compressão na sua coluna em até 63% a cada passo, destruindo gradativamente seus discos e articulações facetárias. Pior, cria um ciclo vicioso. Quanto mais o quadril desce, mais padrões compensatórios se desenvolvem, acelerando a deterioração articular por toda a cadeia cinética, dos tornozelos ao pescoço. A resposta típica da comunidade médica: esperar até a dor se tornar intensa, recomendar analgésicos ou, eventualmente, cirurgia. Mas você pode interromper esse ciclo em seus estágios iniciais realizando os exercícios de elevação de quadril recomendados por especialistas em reabilitação. Fique em pé ao lado de um balcão para apoio. Levante ligeiramente a perna direita enquanto simultaneamente eleva o quadril direito o máximo possível, mantendo a posição por 3 segundos. Repita 10 vezes de cada lado, 2 vezes ao dia. Esse movimento simples e ativo crucial ao músculo médio glúteo que estabiliza sua pelve ao caminhar, prevenindo a cascata de deterioração que leva à dor crônica e imobilidade. O terceiro sinal de fraqueza nas pernas afeta seus pés, mas sinaliza problemas catastróficos nas pernas, a perda da altura do arco plantar. Após os 60, os tecidos de suporte dos seus pés começam a se deteriorar rapidamente, permitindo que seus arcos colapsem. Isso não se resume a pés chatos. Trata-se de uma mudança fundamental na forma como a força é distribuída por toda a parte inferior do corpo. Quando seus arcos desabam,
seu tornozelo se inclina para dentro, o que os podólogos chamam de pronação excessiva. Essa mudança aparentemente menor aumenta as forças rotacionais dos seus joelhos em 29%, conforme pesquisa publicada na Revista Brasileira de Biomecânica. Ao longo de meses e anos, esse torte silencioso rasga seu menisco, desestabiliza a articulação do joelho e acelera o desenvolvimento da artrite. Quando a dor aparece, o dano costuma ser irreversível. Muitas pessoas cometem o erro crítico de comprar sapatos com amortecimento, o que na verdade acelera o colapso dos arcos. Em vez disso, você precisa fortalecer diariamente os músculos intrínsecos dos pés usando os exercícios do pé curto, conforme recomendam os fisioterapeutas. Sente-se com os pés apoiados no chão e, sem encolher os dedos, tente encotar o pé, elevando o arco. Mantenha por 5 segundos e depois relaxe. Faça 20 repetições todas as manhãs antes de se levantar. Esse simples exercício ativa os pequenos, mas cruciais músculos que mantêm a integridade dos arcos, protegendo cada articulação acima. O quarto sinal de fraqueza aparece nas panturrilhas, câimbras noturnas. Esses espasmos dolorosos durante a noite não são apenas incômodos que atrapalham o sono. São um alerta desesperado do seu corpo de que a junção neuromuscular, a conexão crítica entre nervos e músculos, está começando a falhar. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP constatou que câimbras noturnas recorrentes se correlacionam com um risco 48% maior de desenvolver neuropatia periférica em até 5 anos. Esse dano nos nervos distrai progressivamente a sensação e o controle em seus pés e pernas, tornando as quedas praticamente inevitáveis. A maioria dos médicos simplesmente recomenda alongamentos ou suplementos de potássio, deixando passar a deterioração neurológica que essas câimbras sinalizam. A solução exige tratar tanto o sintoma quanto a causa subjacente. Primeiro, realize alongamentos excêntricos suaves para a panturrilha antes de dormir. Fique em pé sobre um degrau com os calcanhares pendurados na borda. Abaixe lentamente os calcanhares abaixo do nível do degrau. Mantenha por 30 segundos. Em seguida, levante. Repita 3 vezes. Isso libera tensão mecânica nas fibras musculares. Mas, mais importante, você precisa estabilizar a junção neuromuscular com magnésio glicinato e não com o óxido de magnésio mais barato presente na maioria dos suplementos. Tome 300 mg de magnésio glicinato 1 hora antes de dormir para melhorar dramaticamente a transmissão dos sinais nervosos e prevenir a cascata de deterioração neurológica que essas câimbras anunciam. O quinto sinal de fraqueza, talvez o mais negligenciado, a ativação tardia dos quadríceps ao levantar-se. Essa sutil hesitação ao sair de uma cadeira indica um perigoso declínio dos neurônios motores no sistema nervoso central. Veja como testar. Sente-se em uma cadeira e, ao levantar-se, preste muita atenção ao primeiro movimento. Você sente uma pausa momentânea ou um travar antes que suas pernas entrem em ação. Essa pequena demora é, na verdade, seu cérebro lutando para ativar os músculos das pernas de forma eficiente. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que esse atraso na ativação aumenta cerca de 7 milissegundos a cada ano após os 60, a menos que seja combatido ativamente. À medida que esse atraso aumenta, seu risco de queda cresce exponencialmente. Quando o atraso chega a 200 milissegundos, apenas 1/5 de segundo, seu risco de queda é 83% maior do que o de alguém sem essa demora. A solução não é apenas fortalecer os músculos, mas reeducar o sistema neurológico. A técnica mais eficaz é chamada de isométricos explosivos. Sente-se numa cadeira com os pés apoiados no chão. Sem se levantar, tente empurrar os pés fortemente contra o chão por 1 segundo e depois relaxe completamente. Repita 10 vezes, 3 vezes ao dia. Esse padrão rápido de tensão e relaxamento reeduca os padrões neurológicos que mantêm sua estabilidade durante as transições, prevenindo a deterioração progressiva da conexão entre cérebro e músculo. O sexto sinal de fraqueza surge quando você se levanta, hipotensão ortostática, ou aquela tontura momentânea ao ficar de pé. Enquanto muitos médicos descartam isso como um envelhecimento normal por efeito colateral de medicação, na verdade é um alerta crítico de que o sistema vascular das suas pernas não está conseguindo regular a pressão arterial adequadamente. Ao se levantar, os vasos sanguíneos especializados nas suas pernas deveriam se contrair instantaneamente para empurrar o sangue de volta para cima, evitando quedas na pressão.
Quando esse sistema enfraquece, não só ocorre a tontura, mas os tecidos das pernas passam a receber oxigênio e nutrientes insuficientes a cada mudança de posição. Um estudo pioneiro na Associação Brasileira de Cardiologia constatou que pessoas com hipotensão ortostática apresentaram 73% mais perda acelerada de massa muscular nas pernas em um período de 5 anos. Isso não se trata apenas de sentir-se tonto, é sobre as suas pernas literalmente ficando sem oxigênio dezenas de vezes por dia. A abordagem médica convencional, beber mais água ou ajustar os medicamentos, ignora completamente a disfunção vascular subjacente. A solução exige reeducar seu sistema vascular por meio de desafios posturais progressivos. Experimente isto. Deite-se por 3 minutos, depois sente-se por 30 segundos, levante-se por 30 segundos, sente-se novamente por 30 segundos e, por fim, deite-se. Repita esse circuito 3 vezes a cada manhã. Essa sequência gradualmente reeduca os vasos das suas pernas para responder adequadamente às mudanças de posição, restaurando o fluxo sanguíneo crucial que mantém a saúde muscular e nervosa na parte inferior do corpo. O 7º sinal de fraqueza pode parecer não relacionado, o declínio do controle da bexiga. Qual a conexão? Tanto a função da bexiga quanto a estabilidade das pernas dependem dos mesmos músculos profundos do core, especialmente do transverso abdominal e do assoalho pélvico. Se você notar aumento da urgência, frequência ou necessidade de urinar à noite, está recebendo um alerta precoce de que o sistema de estabilização central, tão importante para a função das pernas, está se deteriorando. Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que 89% das pessoas com problemas de controle da bexiga desenvolvem instabilidade perigosa nas pernas em até 18 meses, se essa fraqueza central não for tratada. A maioria dos profissionais trata apenas os sintomas da bexiga com medicamentos que, na verdade, aceleram a fraqueza nas pernas ao reduzir a ativação neural na região pélvica. A solução é um protocolo especializado de reeducação do core, focado no que os fisioterapeutas chamam de unidade interna. Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Coloque uma mão na parte inferior do abdômen. Ao esperar, puxe seu umbigo em direção à coluna sem mover a pelve, sentindo os músculos abdominais profundos se ativarem sob sua mão. Mantenha essa contração suave por 10 segundos, respirando normalmente. Realize 10 repetições, 3 vezes ao dia. Isso reativa o sistema de estabilização crucial que apoia tanto o controle da bexiga quanto a função das pernas, prevenindo a deterioração progressiva que leva à perda de mobilidade. O 8º sinal de fraqueza é o que os neurologistas chamam de diminuição da propriocepção, a perda do senso de posição nas pernas e pés. Essa sutil mudança se manifesta primeiramente como dificuldade em caminhar por superfícies irregulares ou uma tendência a arrastar os pés em degraus. A maioria atribui isso à visão ou ao calçado, ignorando a deterioração neurológica crítica que esse sintoma sinaliza. A propriocepção depende de terminações nervosas especializadas em músculos, tendões e articulações que informam seu cérebro sobre a posição exata do corpo no espaço. Após os 60, essas terminações começam a se deteriorar, a menos que sejam estimuladas ativamente. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Neurofisiologia constatou que a perda proprioceptiva progride cerca de 3% ao ano após os 60, e cada perda de 10% se correlaciona com o aumento de 21% no risco de queda. A recomendação convencional de tomar mais cuidado acaba sendo contraproducente, pois reduz os desafios sensoriais que seu sistema precisa para manter a função. Em vez disso, você precisa desafiar esse sistema deliberadamente todos os dias. Experimente isto, fique próximo a um balcão para apoio e feche os olhos. Levante um pé levemente do chão e mantenha o equilíbrio por 15 segundos. Trote de pé e repita. Conforme isso se torna mais fácil, passe a tentar ficar em pé sobre uma toalha dobrada com os olhos fechados. Essa confusão sensorial força seu sistema proprioceptivo a se recalibrar e fortalecer, prevenindo a deterioração neurológica que torna as quedas inevitáveis. O 9º sinal de fraqueza é o aumento do tempo de recuperação após a atividade. Se você notar que suas pernas ficam cansadas por horas ou até no dia seguinte após atividades moderadas, como fazer compras ou cuidar do jardim, isso indica uma disfunção mitocondrial perigosa nos músculos das pernas. As mitocôndrias são as usinas de energia das células, e sua eficiência determina quão rapidamente seus músculos se recuperam.
Após os 60, a função mitocondrial declina cerca de 8% a cada década, a menos que seja ativamente preservada. Isso não se resume a apenas sentir cansaço. Períodos prolongados de recuperação indicam que seus músculos estão sofrendo um estresse excessivo em relação à sua capacidade metabólica, acelerando a quebra dos tecidos e o dano inflamatório a cada atividade. Com o tempo, isso cria um ciclo devastador. A atividade causa dano, a recuperação incompleta leva à fraqueza, e a fraqueza torna as tarefas diárias cada vez mais prejudiciais para seus músculos. A solução não é apenas repouso, é o recondicionamento metabólico através do que os fisiologistas do exercício chamam de protocolos de proliferação mitocondrial. A abordagem mais eficaz para pessoas com mais de 60 anos é realizar movimentos rítmicos e de baixa intensidade diariamente. Experimente pedalar suavemente ou usar uma bicicleta ergométrica reclinada por 15 a 20 minutos em um ritmo leve, no qual você consiga conversar confortavelmente. A chave é a consistência, não a intensidade. Esse tipo de atividade sinaliza suas células para produzirem mais mitocôndrias sem causar dano adicional, restaurando gradualmente a capacidade metabólica das suas pernas e prevenindo a fadiga progressiva que leva à imobilidade. Algo que muitas pessoas não percebem é que os problemas de recuperação das pernas se agravam com a posição durante a noite. Se você dorme com as pernas totalmente esticadas, o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo é reduzido em até 30% em comparação a manter um ligeiro dobrar nos joelhos e quadris. Essa circulação reduzida durante o período crítico de recuperação noturna prejudica significativamente a capacidade dos músculos de se repararem e regenerarem. Experimente esta mudança simples hoje à noite. Coloque um pequeno travesseiro sobre os joelhos se dormir de costas, ou entre os joelhos se dormir de lado. Essa sutil alteração de posição mantém o alinhamento articular ideal e maximiza o fluxo circulatório para os tecidos das pernas durante a recuperação noturna. O 10º e mais alarmante sinal de fraqueza nas pernas é a claudicação intermitente, aquela dor latejante e cãibra que surge nas panturrilhas, coxas ou nádegas durante a caminhada, mas desaparece com o repouso. Enquanto muitos médicos descartam isso como mero cansaço muscular, na verdade é um alerta crítico de doença arterial periférica, indicando que as artérias das suas pernas estão se estreitando perigosamente. Isso não se trata apenas de desconforto durante a atividade. Significa que os tecidos das suas pernas estão literalmente sofrendo por falta de oxigênio, causando danos microscópicos a cada episódio de dor. Um estudo publicado na Revista Europeia de Medicina Vascular constatou que a claudicação não tratada progride para limitações severas de mobilidade em 67% dos casos em até 5 anos, com 27% necessitando, eventualmente, de amputação se a doença vascular subjacente não for tratada. A abordagem médica padrão muitas vezes envolve esperar até que sintomas se tornem graves a ponto de justificar procedimentos invasivos. Mas você pode intervir nos estágios iniciais com o que os especialistas vasculares chamam de treino de distância para claudicação. Comece caminhando em um ritmo confortável até que a dor comece a surgir, sem ser intensa, depois descanse até que ela desapareça completamente. Volte a caminhar, parando novamente ao primeiro sinal de desconforto. Repita esse ciclo por 20 a 30 minutos diários. Pesquisas mostram que esse desafio controlado estimula progressivamente o desenvolvimento de vasos colaterais, desvios naturais que contornam artérias estreitadas, melhorando a oxigenação dos tecidos das pernas e prevenindo a deterioração vascular que leva à incapacidade. Mas a saúde vascular das suas pernas não depende apenas das grandes artérias. Trata-se também das redes capilares microscópicas que entregam oxigênio diretamente aos músculos. Após os 60, essas redes começam a se deteriorar rapidamente, a menos que sejam especificamente estimuladas. O resultado é o que cientistas chamam de hipóxia tecidual. Seus músculos estão lentamente sufocando a nível celular, mesmo que as artérias principais permaneçam relativamente saudáveis. Um estudo fascinante publicado na Revista Brasileira de Fisiologia Aplicada constatou que a densidade capilar nos músculos das pernas diminui aproximadamente 25% entre 60 e 75 anos em indivíduos sedentários. Essa perda de microcirculação significa que, mesmo quando o sangue chega às suas pernas pelas grandes artérias, ele não consegue entregar oxigênio de forma eficiente aos tecidos ativos. A solução é o que os fisiologistas vasculares chamam de treino de proliferação capilar.
Diferente dos exercícios cardiovasculares tradicionais que focam na frequência cardíaca, essa abordagem mira na zona de intensidade que estimula o crescimento de novos capilares. O protocolo ideal: 4 a 5 minutos de atividade moderada que cause uma leve fadiga nas pernas, mas sem dor, seguido de 1 a 2 minutos de atividade bem leve, repetidos de 4 a 5 vezes. Esse desafio intermitente cria o estímulo preciso necessário para desencadear a angiogênese, o crescimento de novas redes capilares, sem sobrecarregar sua circulação comprometida. Agora que você conhece esses 10 sinais críticos de alerta, entende algo que a maioria dos idosos nunca percebe: a fraqueza nas pernas não é inevitável. Não é envelhecimento normal. São padrões específicos de deterioração que você pode interromper nos estágios iniciais, preservando sua mobilidade e independência por décadas a mais do que muitos imaginam. Mas saber desses sinais é apenas o começo. A questão agora é: quais estratégias de prevenção você deve implementar primeiro? A resposta depende dos sinais que você está apresentando. Se você observa os sinais 1, 5 ou 8, os alertas neurológicos, sua prioridade deve ser a reeducação proprioceptiva e do controle motor. Se sinais 3, 6 ou 10, os alertas vasculares e estruturais, estão presentes, você precisa focar na melhora da circulação e no suporte dos tecidos primeiro. É exatamente por isso que os programas de exercícios genéricos falam com a maioria dos idosos. Eles não tratam os padrões específicos de deterioração. Mas quando você direciona os exercícios para os sistemas que estão começando a falhar, é possível interromper e até reverter esses padrões perigosos, mantendo sua mobilidade por décadas além do que se imagina. Aqui está algo que a maioria dos profissionais de saúde não diz: esses sinais de fraqueza geralmente aparecem de 3 a 5 anos antes da perda catastrófica da mobilidade. Isso significa que, mesmo se você estiver apresentando vários desses alertas, ainda tem uma janela crítica para intervir antes que ocorra um dano permanente. Mas essa janela se fecha a cada mês de inação. A abordagem médica tradicional, esperar até que a função esteja significativamente comprometida para intervir, é fundamentalmente falha. Quando a maioria dos médicos recomenda fisioterapia ou outras intervenções, você já perdeu anos preciosos do potencial de mobilidade. A pesquisa é clara: a intervenção precoce baseada nesses sinais leva a resultados dramaticamente melhores do que esperar até que a deficiência se torne evidente. Mas há algo ainda mais crítico que você precisa entender: esses sinais de fraqueza nas pernas não prevêem apenas a perda de mobilidade. Eles também indicam a longevidade geral. Um estudo marcante na revista da Associação Médica Brasileira revelou que a força das pernas é um preditor mais forte de risco de mortalidade do que quase qualquer outro biomarcador, incluindo pressão arterial, níveis de colesterol ou até mesmo o hábito de fumar. Suas pernas não são apenas um meio de locomoção, são um indicador fundamental da idade biológica do seu corpo. O que torna essa pesquisa particularmente alarmante é que a correlação entre a força das pernas e a mortalidade parece ser diretamente causal, não apenas associativa. Quando suas pernas enfraquecem, uma cascata de mudanças fisiológicas negativas começa a se espalhar por todo o seu corpo. Seu sistema cardiovascular se torna menos eficiente devido à redução da função de bomba muscular. Sua saúde metabólica se deteriora à medida que os maiores grupos musculares do corpo se tornam menos responsivos à insulina. Até sua função cognitiva sofre, pois a atividade reduzida das pernas diminui a produção dos importantes fatores neurotróficos que protegem contra a neurodegeneração. As implicações dessa pesquisa são profundas. Ao tratar esses 10 sinais de alerta, você não só preserva a sua mobilidade, você pode estar adicionando anos à sua vida. E, mais importante, garante que esses anos extras sejam repletos de independência e atividade, e não de dependência e limitação. É por isso que criei o protocolo de preservação das pernas, especialmente para pessoas com mais de 60 que começam a notar esses sinais de alerta. Este não é um programa de exercício genérico. É uma abordagem sistemática para identificar exatamente quais sistemas do seu corpo estão falhando e corrigi-los com intervenções precisas antes que o dano se torne irreversível. O protocolo começa com uma autoavaliação detalhada para identificar quais desses 10 sinais você já apresenta, mesmo que de forma sutil. Com base no seu padrão único de deterioração,
Você receberá uma estratégia de intervenção personalizada que foca nos sistemas neuromusculares, vasculares e estruturais que precisam de atenção imediata. O mais importante é que o protocolo de preservação das pernas não exige horas de exercício ou equipamentos caros. As intervenções mais eficazes para os mais de 60 são movimentos breves e precisamente direcionados, e realizados de forma consistente. Muitos levam menos de 10 minutos diários, mas produzem resultados dramáticos, pois atacam exatamente sistemas que estão começando a falhar no seu corpo. O que torna essa abordagem particularmente poderosa é seu efeito cumulativo. Cada intervenção direcionada cria uma pequena melhoria na função. Mas, quando você combina várias estratégias que atacam todos os sinais que você apresenta, os resultados se tornam exponencialmente maiores do que a soma das partes. Esse efeito sinérgico explica por que pessoas que seguem o protocolo completo geralmente percebem melhorias notáveis na estabilidade, força e confiança em apenas 9 a 14 dias, mesmo após anos de declínio progressivo. Talvez o aspecto mais notável dessa abordagem seja como ela se adapta conforme você progride. Ao contrário dos programas de exercícios estáticos, o protocolo de preservação das pernas evolui conforme seu corpo responde, e ajustando continuamente as intervenções para atacar as fraquezas mais críticas em cada etapa da recuperação. Essa progressão adaptativa garante que você esteja sempre tratando dos sistemas que mais precisam de atenção, em vez de desperdiçar energia em exercícios que não geram resultados significativos. Essa abordagem meticulosa e direcionada contrasta fortemente com os métodos aleatórios que muitos idosos tentam quando buscam manter a função das pernas. Um método típico, caminhar um pouco mais ou tentar alguns exercícios aleatórios encontrados em revistas ou vídeos, falha porque não aborda os sistemas específicos que estão se deteriorando no seu corpo. É como tentar consertar uma máquina complexa com as ferramentas erradas, muito esforço, mas poucos resultados. Pense no que manter pernas fortes e estáveis significa para o seu futuro. Não se trata apenas de evitar quedas ou lares de idosas. Trata-se de manter a liberdade para viajar, brincar com os netos, decidir hobbies e viver de forma independente. Quando suas pernas permanecem fortes, toda a sua vida se abre para possibilidades, em vez de ser limitada por restrições físicas. Considere o contraste entre dois cenários comuns do envelhecimento. No primeiro, a fraqueza progressiva das pernas leva a um risco maior de quedas, medo crescente de se mover, deterioração física, isolamento social, perda de independência e, eventualmente, internação. No segundo, a manutenção da função das pernas apoia a continuidade da atividade, do engajamento social, da independência e da qualidade de vida, mesmo na idade avançada. A divergência entre esses caminhos geralmente começa com os exatos sinais de alerta que discutimos hoje. Por isso, entender esses sinais é tão crucial. Eles dão a você o poder de intervir anos antes de que a maioria das pessoas, ou mesmo os profissionais de saúde, reconheça que um problema está se formando. Com esse conhecimento, você pode literalmente mudar a trajetória do seu envelhecimento, preservando sua mobilidade e independência enquanto outros da sua idade se tornam cada vez mais limitados. Algo que muitos profissionais me perguntam é se já é tarde demais para tratar desses sinais. A pesquisa deixa claro, embora a intervenção precoce produza melhores resultados, melhorias significativas são possíveis independentemente da idade ou do tempo em que os sinais estão presentes. Já trabalhei com pacientes em seus 90 anos que melhoraram consideravelmente a mobilidade e a estabilidade ao tratar exatamente desses padrões de deterioração, mesmo após anos de declínio progressivo. A chave é entender que cada sinal de alerta requer uma abordagem de intervenção diferente. Os sinais neurológicos, assimetria, ativação tardia e diminuição da propriocepção, respondem melhor às técnicas de reeducação sensorial que restabelecem os caminhos neurais. Os sinais vasculares, hipotensão ortostática, recuperação prolongada e claudicação, exigem protocolos que estimulam a adaptação dos vasos sanguíneos e melhoram a circulação. Já os sinais estruturais, queda do quadril, colapso do arco e fraqueza do core, necessitam de estratégias de estabilização direcionadas para restaurar o alinhamento biomecânico adequado. Ao combinar intervenções que correspondem exatamente aos sinais que você apresenta, cria-se um efeito sinérgico que potencializa os resultados. É por isso que as pessoas que seguem o protocolo de preservação das pernas costumam perceber melhorias muito maiores do que o esperado ao tratar um único sinal isoladamente.
O todo se torna verdadeiramente maior que a soma das partes. Quais desses 10 sinais de fraqueza nas pernas você tem notado? Comente abaixo com S, número S, que mais ressoam com sua experiência. Leio cada comentário, e suas opiniões me ajudam a triar conteúdos ainda mais específicos e direcionados às suas necessidades. Se você achou essa informação valiosa, não perca meu próximo vídeo sobre 7 exercícios mais perigosos que, na verdade, aceleram a deterioração das pernas após os 60. Muitos programas de fitness bem intencionados incluem esses movimentos sem perceber que estão causando mais mal do que bem para os idosos. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder essas informações críticas. Lembre-se, suas pernas são a base da sua independência. Ao reconhecer esses sinais e tomar ações direcionadas agora, você estará investindo em uma mobilidade que renderá dividendos por décadas. Vejo você no próximo vídeo com mais informações transformadoras sobre como manter sua força, mobilidade e independência bem entrada à sua terceira idade.